Fala, queridos e queridas, bom dia, boa tarde e boa noite. Aqui vai começar o papo com o seu marginal predileto e hoje eu quero falar sobre a literatura brasileira. Mas na verdade, falar um pouco mais de uma parte esquecida, que seria a literatura marginal ou poesia marginal. Antes de darmos início a essa conversa, eu quero que vocês entendam que o termo marginal, as pessoas marginalizadas, geralmente não está ligado a bandidos ou um termo pejorativo. Na realidade, marginais são aquelas pessoas que vivem à margem da sociedade. Ou seja, a gente tem um centro urbano e quem vive ao redor daquele centro urbano são os ditos marginais, o povo periférico que vive ao redor dos centros urbanos, como por exemplo, a gente tem Recife, que é um grande centro urbano, e Olinda é uma cidade periférica. Por quê? Porque ela está à margem do grande centro urbano que é Recife. A partir disso, com os conceitos de marginais e periféricos já em mente, e tendo em vista que essa gente não deveria ser criminalizada como é hoje em dia, não deveria haver essa discriminação. A literatura marginal na década de 70 surge como uma voz, como uma força que eles usariam para combater esses diversos preconceitos contra eles. Ou seja, essa literatura marginal, ela tem início com a poesia marginal, que tem um tom irônico e liberdade de expressão em suas letras. Consigo trazem diversas críticas sociais e culturais. Seguindo com isso, ainda falando sobre o termo marginal, na literatura, esse termo designa obras e autores que de alguma maneira se afastaram do cânone da literatura, podendo se referir a produções literárias que circulam fora do circuito comercial das grandes editoras, a textos que procuram se opor às principais tendências literárias e a trabalhos. Esse movimento absorveu o grito silenciado pela ditadura militar por meio da união de diversos artistas. E um dos grandes artistas que representa essa geração, Leminski, define o termo marginal como: marginal é quem escreve à margem, deixando branca a página, para que a paisagem passe e deixe tudo claro à sua passagem. Marginal, escrever na entrelinha, sem nunca saber direito quem veio primeiro, o ovo ou a galinha. Pondo esse trecho, escrito por Paulo Leminski na mesa como um alvo de pesquisa, quando ele fala que marginal é quem escreve à margem, deixando branca a página para que a passagem passe, sugere que o escritor marginal não impõe um discurso fechado, mas cria espaços vazios e abertos, como a margem de uma folha, para que o leitor possa preencher com suas próprias percepções. A escrita, nesse sentido, torna-se permeável ao mundo, permitindo que a paisagem atravesse o texto e revele novos sentidos, que é total a ideia dessa literatura, que era passar para todos aqueles pobres e marginalizados, aqueles que sofreram com a opressão de todo e qualquer círculo social que naquela época estavam saindo de uma opressão que era a ditadura militar, para que eles conseguissem achar sua voz, para que eles conseguissem se sentir representados a partir dessa literatura. Além disso, ao afirmar que o marginal escreve na entrelinha, sem nunca saber direito quem veio primeiro, o ovo ou a galinha, Leminski evidencia a natureza ambígua e questionadora de sua escrita. Escrever na entrelinha significa ocupar os espaços não ditos e assim desafiar as lógicas lineares e as certezas estabelecidas. A metáfora do o ovo ou a galinha reforça essa ideia de incerteza e circularidade, típica da produção marginal, que não busca verdades absolutas, mas provoca dúvidas e deslocamentos, fazendo o povo ler e sentir que algo tem que ser mudado, sentir que algo tem que ser agitado, sentir que tem gente lutando contra um tipo de opressão. Agora, saindo um pouco do âmbito mais geral, que seria a literatura marginal, a gente entra a falar sobre uma das principais percussoras dessa literatura aqui no Brasil, que foi a Ana Cristina César. Nascida do ano de 1952, no Rio de Janeiro, Ana Cristina sempre demonstrou interesse e paixão pela leitura e escrita. Estudou no Colégio Andrews e depois se graduou em Letras na PUC do Rio. Ao longo de sua vida, atuante como tradutora, jornalista e crítica literária, Ana resolve ir a Londres, onde cursa seu mestrado em Teoria e Prática de Tradução Literária,
na University of Essex, e esse período em Londres amplia sua visão de mundo e influencia seu estilo poético fragmentado, moderno e híbrido. Após sua longa estadia em Londres, depois de terminar seu mestrado, Ana Cristina volta ao Brasil e envolve-se com a chamada poesia marginal, nos anos 70, movimento que circulava obras em edições independentes, mimeografadas e fora do mercado editorial tradicional, como já foi descrito. Ela se destaca por um estilo que mistura poesia e prosa, diário íntimo, cartas e confissão com forte tom autobiográfico e irônico. Exata Cruta, a produção deixou obras influentes ao longo de sua vida, marcadas pela subjetividade e intimismo, críticas às convenções sociais e literárias, e atuou como uma voz feminina, forte e inovadora. Hoje é considerada uma das maiores representantes da poesia brasileira do final do século XX. Apesar de não ter vindo das margens da sociedade e ser, inclusive, uma pessoa de classe média que detinha um certo poder aquisitivo, a sua literatura se conecta com a poesia marginal a partir do momento que ela tem uma circulação alternativa, onde ela publica seus livros em tiragens pequenas e mimeografadas, dentro da lógica marginal. Também vem ao caso o seu estilo literário, que mesclava diários, cartas, prosa e poesia, rompendo com as formas tradicionais e o tom pessoal que ela escrevia seus textos, sobre subjetividade, corpo, desejo e cotidiano, valorizando o pequeno e o íntimo contra a pompa da poesia oficial. E, por último, mas não menos importante, a resistência cultural. Ao lado de outros poetas marginais, como o Cacaso, o Chacal e o Wally Salomão, usou a poesia como gesto de liberdade em meio à censura da ditadura. Essa e outros grandes poetas foram quem deram voz a essa pequena sociedade, a essa pequena parcela da sociedade, e são os exemplos que nós devemos seguir. É certo que a gente tem que levar em grande consideração grandes literários como Machado de Assis, mas às vezes a gente precisa de uma cultura, de uma linguagem que traga a gente mais para perto disso, como é a literatura marginal. Então, eu aconselho a todos aqueles que ouviram esse podcast que procurem saber mais sobre, não só sobre Ana Cristina, mas sobre outros poetas dessa época. E é isso, meus caros ouvintes. Espero que tenham curtido. Se curtiram, passem no segundo A e deem uma incentivada lá. Fala assim, ó, André, gostei do teu podcast, hein? Grava mais. Que aí eu começo a gravar outros conteúdos. Um abraço, obrigado por terem ouvido e um bom dia, boa tarde ou boa noite.